Ó, gente, eu vou provar que eu sou o rei do bafo. Ó. Ó. Ah, não! Isso até... Isso de novo. Não! Olha aqui. Virei. Agora eu vou tentar virar todas as minhas cartas. Eu sou o rei do bafo. Ô, gente, olha, eu nem preciso usar com tanta força que eu consigo virar, ó, de primeira. Ô, gente, olha aqui, ó, vou tentar virar esses montões aqui, ó. Olha aqui, ó, pera aí, ó. Ó, nem com essa técnica aqui, ó, eu consigo virar. Gente, é muito fácil, gente. Olha, vem meu próximo vídeo aí, que eu vou ensinando a minha técnica pra vocês. Até a próxima e valor e pá!